Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui a Ludog Adestramento. Eu sou o Luiz, né? Eu que sou o dono da página, por enquanto sou só eu, dono do canal. Então eu vou trazer a partir de hoje esse formato de vídeo, de falar com vocês, conversar de uma maneira mais direta, né? Sem necessariamente estar com os cães aqui, sempre mostrando, botar o cão no colo aqui e ficar fazendo carinhozinho nele, igual a maioria dos canais do YouTube que vocês veem. Por enquanto não tem um fundo legal e tal, não tem aqueles microfones chique que parecem uma coisa de podcast, aí dá uma impressão de seriedade, né? Então você pensa, nossa, o cara ali deve ser sério, né? Então tem todo um fundo podcastal. Ei, sai daí! E aqui é ao vivo, tá? A cadela ali subindo no carro, e aí eu tive que dar um psiu nela. Eu não vou cortar essa parte, então vamos lá. Eu trabalho mais com a questão que eu gosto mesmo, né, de explorar, é a parte que no adestramento tem várias divisões, né? Então tem obediência, treinos de proteção para esporte, tem treinos de detecção, tem treino de guarda territorial, guarda pessoal, tem cachorro para agility, tem cachorro para pastoreio. Ei, passarinho, vai fazer barulho mesmo aqui. Então tem treino para tudo que você imaginar. Tem cão que detecta se a pessoa tá doente, se não tá, cão de assistência emocional. Então tem muitas áreas mesmo de cão. Tem até competição de cães de danças, para você ter uma ideia. Então a área que eu mais gosto de atuar é a área dos cães de proteção. Então é o cão que protege o dono, é o cão que protege o território que ele vive. Então para mim essa área assim que eu mais acho incrível, assim, todas as áreas eu acho incrível, mas para mim essa área que mais me passa a adrenalina, que eu gosto de ver, trabalhar essas emoções nos cães. E uma coisa que eu vi que as pessoas têm muita dificuldade de entender é saber, às vezes, a pessoa... O passarinho vai fazer barulho mesmo aqui. Às vezes, tipo assim, eu tô treinando meu cachorro, boto ele pra morder meu braço, digamos assim, né, com a proteção e tal. Aí muita gente pergunta, tá, mas você treina o cachorro pra te morder? Como é que é? Então vamos lá. São dois passarinhos ali brigando por uma fêmea. Por isso que eles estão nessa gritada toda. A gente acha que eles estão cantando bonitinho, não, mas eles estão brigando, provavelmente. Então vamos lá. Voltando aqui pro tema. Oh! Oh! Imitar um gato aqui para ver se eles param de fazer barulho. Vamos lá. Então, as pessoas acabam confundindo nessa parte aí de... Foram embora. Então, às vezes a pessoa acaba confundindo essa questão aí, né, de... o seu cachorro tá te mordendo, então ele é para treinar para morder outras pessoas. E vamos falar, quando ele me morde, ele tá no instinto de quê? De caça. Então, são dois instintos, tá? Eles se juntam, se misturam nos treinos de proteção, mas vamos tentar dividir como se fossem coisas bem... Uma coisa num canto, outra coisa no outro. Então, que é o treino, o instinto de caça e o instinto de defesa, né? Digamos assim. Então, o que é o... Vamos falar primeiro sobre o instinto de caça e depois eu falo de defesa e depois a gente retoma para poder falar qual que é a diferença do treino e como que eles se encaixam num treino de proteção. Então vamos lá, tem o instinto de caça, que é a necessidade mesmo que qualquer predador tem de se alimentar, né, de comer. Então ele precisa de energia, né, o ciclo da vida. O leão vai lá, caça os bichinhos lá, as hienas, os leões vão lá, caçam os alces, né, os bichos lá, os veados, as zebras, as coisas. E no caso aqui dos cães, né, eles vão caçar as presas dele, né? Então, geralmente o que é a caça, né? Então ele vai lá procurar pegar sei lá, um bicho daquele que voa lá, um guiné, por exemplo. Um guiné que a gente fala aqui, não sei como é que vocês falam aí, quero. Um bicho, tipo uma galinha d'água, alguma coisa. Ou até mesmo um coelho, por exemplo, né? Então vamos usar o sapo aqui como nosso... Ele vai ser o nosso cachorrinho por enquanto, tá? Então
Então tá lá aqui o sapo, né? Só que imagina que é um cachorro, ou imagina que é um sapo. Vamos pôr o primeiro exemplo do sapo, né? Porque o sapo, geralmente ele caça diferente. Ele fica parado, aí ele vem devagarzinho aqui, pá. Aí tá lá o bichinho lá, o grelhinho lá, comendo a folhinha, pá, pá. Aí ele vem e fica quietinho, quietinho, quietinho. Aí ele tenta pegar e às vezes o bicho sai. Então, outra coisa, como nem sempre todo é investido na caça, ele vai conseguir abater aquela presa. Mas vamos colocar o cachorro, né? Tá aqui o cachorrinho lá, aí tá lá o coelhinho lá comendo de boa. Aí o cachorro vem devagarzinho, aí para, aí vê se o coelho não tá vendo ele. Aí o coelho tá comendo de boa, aí ele vem devagarzinho, 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 até chegar a uma distância em que, assim, ele tem a certeza, digamos assim, que ele indo atacar, esse bicho vai correr, mas uma distância que ele consiga empenhar todo o esforço energético dele aqui, toda aquela energia que ele tem guardada ali, para todo o fôlego, digamos assim, que ele tem para conseguir alcançar esse bicho antes dessa energia dele acabar e ele não conseguir alcançar essa presa. Então ele vem o máximo possível até que não seja percebido e aí depois ele vai para poder atacar. Só que nem todas as vezes ele acerta, tá? Então ele vem, aí ele dá uma mexidinha aqui a mais, o bicho percebe, opa, tchau, fui embora. Então essa vantagem que ele tem que ter, no caso aqui o nosso cachorro sapo, a vontade que ele tem que ter é muito grande. Então isso no meio natural. E aí você pega esses cães que foram muito tempo com o ser humano e nós fomos selecionando ainda mais esse instinto dessa vontade de caçar. Então os cães que tinham mais vontade, digamos assim, resumindo de maneira geral, eles foram sendo cruzados e cada vez com mais vontade desse instinto de caça, né, de caçar. Então por isso que muitas vezes você vê que tem alguns cães que entram lá no galinheiro e comem tudo. Comem todas aquelas galinhas, comem tudo, e às vezes não comem nenhuma, né? A gente só ficava pensando, eu falei, por que que ele... Pra quê? A pessoa fala assim, maldade, né? O bicho é maldoso, ele só mata e não come, ele vai lá e só mata tudo, é porque o bicho é ruim, o bicho é maldoso. E não, cara, isso é uma visão humana, mas na verdade é porque ele tem essa vantagem de caça tão grande, e ali tá muito disponível, muitas presas juntas. Então ele precisa satisfazer essa necessidade de perseguir, de caçar, de ir atrás das coisas, de comer, Então, às vezes essa caça, tanto naturalmente quanto pela seleção do ser humano, de ter cruzado vários cães com esse instinto mais alto ainda de caça, faz com que a necessidade dele caçar às vezes seja maior do que a dele comer naquele momento, né? Então ele vai muito além, o instinto de caça é algo muito prazeroso. Para eles é maravilhoso ir atrás e conseguir caçar, então isso é muito prazeroso para eles, né? Então esse é o instinto de caça, essa vantagem, essa necessidade de comer. Então todos os predadores têm essa necessidade. Tem alguns predadores, eu não vou saber agora, mas tem alguns predadores que em determinados momentos viram presa também, digamos assim. Mas todos os predadores que comem outros animais, então animais, insetos, né, em geral, ele tem que ter esse instinto de caça, que é diferente de um herbívoro, né, que ele não vai caçar outra coisa, tá lá a grama, coisa, então ele vai ficar o dia inteiro comendo aquilo ali. E tem um outro instinto que é o de, eu acho que deu para ficar claro que é instinto de caça, né, é essa vontade, essa necessidade de perseguir aquela presa, no caso, para que ele consiga comer. E aí, no caso, esses cães que têm muito esse instinto de caça, que foram selecionados de propósito com o intuito de cruzar cães que têm maior instinto de caça, às vezes hoje eles estão na nossa casa e não tem como nós pegarmos e ir caçar com ele todos os dias. A bateria está dizendo que está fraca aqui. Então não tem como nós irmos caçar com ele todos os dias e vamos sobreviver porque a gente vive num ambiente urbano. Então a gente transfere isso para outra coisa. Um pouco isso aqui não é mais o coelho, isso aqui agora é um brinquedo. Então tá aqui o cachorrinho, a gente coloca e fica passando esse brinquedo para um lado e para o outro. E para satisfazer essa necessidade dele caçar que ele teria naturalmente, fora a questão genética de seleção, aí a gente pega e coloca ele, morde isso aqui. Então ele persegue, ele corre atrás desse brinquedo. Então a gente meio que engana o cachorro, meio que satisfaz essa necessidade dele, em vez dele estar caçando outro bicho. Tem cachorro que tem uma caça tão grande que começa a querer
atacar a criança que sai correndo para um lado por outro, atacar outros cães, atacar um gato. Então a gente transfere isso para o brinquedo. Eu acho que ficou claro até aqui, né, que aqui é um instinto de caça e como a gente trabalha isso nos dias de hoje, né? E tem o instinto de defesa. Vamos supor, o cachorro tá lá na dele aqui. Vamos supor, por um ponto de vista humano. Eu tô aqui de boa aqui na minha casa, aqui de boa, tranquilo. Aí de repente entra aparece um cara bem ali no muro. Aí eu vou olhar aqui e eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou falar, ei rapaz, sai daí! Ou vou entrar, ou tipo assim, eu tenho duas opções. Ou eu vou pra cima dele, né? Lá, pego um pedaço de pau, alguma coisa aqui. Ou se eu estiver armado, alguma coisa, eu vou confrontar, né? Vou verbalizar, vou falar, ei rapaz, desce aí, o que você tá procurando aí? Então eu vou ter esse confronto, vou confrontar ele. Mas eu não quero que ele chegue até mim, eu quero que ele vá embora. Eu não quero que ele venha, eu quero pra eu pegar ele, né, e a gente lutar, porque é arriscado pra mim. Aí o cara aparece com uma faca ali, alguma coisa, ou ele tá armado também, então eu vou verbalizar para que ele vá embora, ou tentar afastar ele o mais rápido possível, sem que eu precise ter um confronto direto com ele, né. Ou eu tenho a segunda opção, que é o correr. Eu entro aqui, me tranco as portas, tudo, sei lá, chamo ajuda depois, alguma coisa, ou saio lá pelos fundos e vou embora. Então, tem essas duas opções, né, a questão de defesa. Então, é questão de sobrevivência. Ou eu fico aqui e enfrento o cara, e se for o caso dele entrar ali e eu tiver tanta confiança, eu vou lá, eu vou arrebentar ele na porrada, eu vou fazer ele sair dali, vai ser muito ruim para ele. Ou se eu sou uma pessoa mais medrosa, eu vou embora, eu vou correr daqui, eu vou fugir, vou embora, que eu quero garantir a minha sobrevivência. Mesma coisa, o cachorrinho, o bichinho tá lá no meio da natureza e tal, então ele tá lá no canto dele de boa, de repente chega um estranho, no caso um outro cachorro, um outro predador, um outro bicho. Então ele tá tudo ali, as coisas estão dele, é o território ali que ele tá acostumado a viver. Então ali tem as fêmeazinhas lá que ele pode cruzar, tem um território ali que tem as caças que eles caçam, né? Tem os bichos que eles caçam, então já tá tudo equilibradinho, tem só ele ali, então é um território que ele vive, que ele se sente confortável. Aí de repente chega um outro, só que isso aqui é um animal, o desodorante. Aí chega um outro animal aqui, outro cachorro, outro bicho, um outro ser predador também, que tá ameaçando ali a segurança dele, né, do grupo, das comidas, das coisas. E aí no caso ele, poxa, esse aqui é perigoso para minha sobrevivência, eu não quero esses bichos aqui. Então ele vai, tipo, no caso que fosse o cachorro, ele vai latir, fala, ô, sai daqui, bora, como eu faria com o cara no muro. Então, bora, sai daqui, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E aí ele vai tentar. Então se o bicho aqui vier, ele tem duas opções. Ou ele pode desistir, não, deixa todas essas coisas aí, que é uma opção mais inteligente, tá? Então correr é muito mais inteligente do que enfrentar, porque na natureza não tem veterinário, ele não vai brigar, não vai ter alguém para cuidar dele. Então, um impulso, um instinto mais forte de todos é de sobreviver. Então, ele precisa sobreviver. E aí, ou ele corre, foi embora, ficou o bicho aqui, que é a opção mais inteligente, ou ele confronta. Ele, não vou perder isso aqui, você vai embora daqui, pronto, e vai para cima até que esse aqui corra. Ou, em último caso, eles vão pro combate. Aí, quem ganhar na parada, aí foi que ele ganhou. Saiu, foi embora. Ele ficou aqui um pouquinho machucado, tá? Mas depois recupera e tal. Mas ele conseguiu botar o bicho pra correr, né? Então, esse cara aqui foi bom. Então, ele defendeu seu território. Então, ele defendeu de maneira, no caso aqui, agressiva. Então, ele agrediu. Então, ele chegou a agredir, né? O seu oponente e botou o bicho para correr ou matou ele, ou coisa assim, que também, no caso do instinto de caça, ele agrediu aquela presa, então ele causou dano naquela presa. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de falar assim, o cachorro tá em agressão. Então, cara, quando ele caça, ele também agride, ele causa dano no outro, né? Mas assim, porque tem um estado de agressão, então ele está num estado agressivo devido à defesa, que ele está protegendo aquele território, então ele entrou num esboço, numa situação, numa emoção de agressividade, porque ele precisa dessa agressividade, ou ele está caçando também e ele acaba causando uma agressão naquela caça, né? Então, só para deixar claro, esses são as diferenças. Então, uma coisa é a caça, então a caça geralmente é uma questão de sobrevivência, ele precisa, a defesa também, né? Mas a caça está muito relacionado à alimentação, à vantagem de perseguir.
Então, como eu falei, só que tem alguns cães que não se alimentam porque essa vontade de perseguir, que está ligada à alimentação, que é algo tão prazeroso, e o ser humano foi selecionando por vários anos, no caso, inclusive do Pitbull, que ele perdeu esse instinto de sobrevivência, ele não quer que o outro cão, o outro animal vá embora, ou ele vai correr, não, ele quer o confronto. Então, por isso que geralmente eles não latem. É como se o cara chegasse aqui, e entrasse aqui em casa, e em vez de eu querer espantar ele, eu correr, não, eu vou ficar quietinho aqui, não, deixa ele entrar que eu quero quebrar esse desgraçado. Eu quero meter porrada nele, eu quero acabar com ele. Então, como se eu tivesse essa vontade mesmo de pegar. Então, não, deixa entrar. No caso, é o que acontece com os cães pitbulls tradicionais, né, que foram selecionados. Então, eles querem esse confronto. Então, eles até perderam essa necessidade, esse impulso de sobreviver. Não quero sobreviver, eu quero fight, eu quero a pancada, eu quero a porradaria, né? Então, vamos lá, voltando aqui para os cães normais, tá, digamos assim. Então, ele tem esse impulso de defesa, de caça, né? Então, tá muito ligado à sobrevivência. E aí, como eu falei, alguns cães, no caso do Pitbull, que eles têm esse instinto de caça muito exacerbado, então ele acaba caçando muitas outras coisas que não sejam alimento. Inclusive, tudo que se mexe, às vezes o cachorro vê e quer caçar e quer pegar. Tem cachorro que vai atrás de moto, cachorro que vai atrás de carro, tem cachorro que vai atrás de caminhão, porque ele vê aquele movimento, então, que geralmente é o que a presa faz. Ela não vem para cima do cachorro ou do predador e fica lá parada. Não, ela vai tentar se disfarçar e vai correr. Então, geralmente corre, ele associa que vem aquela associação de alimento para correr atrás e comer. Como eu falei, né? O instinto de caça é algo muito mais, às vezes, digamos assim, mais prazeroso para o cão do que propriamente a necessidade de comer. E a defesa, essa questão de se proteger a sua vida, seja correndo, indo embora, que é a opção mais inteligente, ou seja, enfrentando, né? E aí vamos lá para a dúvida que eu falei para vocês. Então, o cachorro, que eu brinco com ele aqui, ele tá mordendo meu braço e tal. Então, primeiro eu ensinei ele a morder um brinquedinho desse. Aí depois eu ensinei ele a morder um outro brinquedo e tal. E eu vou colocando esse brinquedo no meu corpo. Então, ele vai lá, ele morde, ele brinca, só que ele sabe que é uma brincadeira. Então, ele tá no meu corpo, mas ele morde aqui, sai, eu entrego o brinquedo para ele. Então, é uma brincadeira nossa. Ele sabe que eu não tô pondo a vida dele em risco. Simplesmente a gente está brincando, é um impulso de caça, né? Que seria diferente dos treinos que eu faço com ele quando vem um cara aqui. Então o cara vem aqui, entra, então na cabeça dele a gente demonstra, olha, esse cara é perigoso, é como se fosse um bandido pulando aqui, e eu tivesse aquela reação que eu falei pra vocês. Aí ele vai, o que esse cara tá fazendo aqui? Aí eu falo pra ele latir, né? Então ele vai esboçar alguma reação, ele vai latir tipo como se fosse, ó, sai daqui, eu não quero você aqui. E aí nisso a gente vai marcando esse comportamento. Então o cara vai indo embora, e aí o cachorro vai cada vez vai ficando mais confiante, até chegar um ponto que o cara vai enfrentar ele e ele não vai mais ligar a opção de correr, porque ele, já botei esse cara para correr várias vezes, então eu pego ele, se ele entrar de vez aqui, eu vou pegar e vou acabar com ele, eu vou morder, vou arregaçar com ele, mas eu não vou permitir que esse cara entre aqui. Então esse é um instinto de defesa, que, tipo assim, esse instinto de defesa não significa necessariamente que ele vai agredir, significa que ele está inseguro, quer proteger a vida dele, e uma das opções é ir para cima e entrar nesse estado, nessa emoção de agressão. Então essa é a teoria, tá? Então só para deixar bem claro para vocês que os dois andam juntos, tá? Então às vezes essa necessidade, essa vontade de agredir, no caso, uma coisa é ele ir para cima e agredir, outra coisa é ele morder de uma maneira como se fosse em caça. Então eu ensino geralmente o cachorro morder em caça, que é nessa brincadeira. Então eu faço ele morder com a boca cheinha, eu faço ele fazer tudo, essas questões. E aí no treino de proteção, quando ele estiver em defesa e ele for agredir, ele vai lembrar desses treinos de caça, que é essa habilidade que ele já tem, e quando ele for agredir, ele vai agredir de uma maneira muito mais efetiva, né? Então aí é que tá a ligação entre os dois. E isso é uma coisa assim, que na teoria eu tô explicando pra vocês, mas assim, pro público mais leigo, tô sendo bem raso, tá? Então eu tô explicando assim, o vídeo tá ficando até longo, mas realmente para deixar claro o que é a diferença entre um instinto
de caça e um instinto de defesa, impulso, seja como você queira chamar, né? E para desmistificar, que as pessoas acham assim, o treino de proteção, a pessoa vai entrar, vai bater no meu cachorro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E não, primeiro que a gente não treina qualquer cachorro, então ele já tem que ter essa vontade interna. Então são anos de seleção, então a gente só treina os cães que por anos e anos foram sendo selecionados essas características. E hoje para eles é algo meio que, digamos assim, até prazeroso, bom, né? Então a gente consegue direcionar toda essa vontade de caçar para o brinquedo, então essa vantagem de defesa para aquela situação específica. Em outras situações ele vai estar muito mais calmo, muito mais tranquilo, porque ele já tem uma confiança. É como alguém que entra numa luta, né? Então ele tá ali, então ele luta. Ele não vai arrumar confusão em qualquer lugar. Se você faz uma arte marcial, você sabe do seu poder, você sabe do seu potencial, sabe controlar suas emoções, naturalmente você fica mais tranquilo. Então a ideia era essa aqui, é desmistificar nessa questão de que, que vai agredir o cachorro, que tem que bater no cachorro, que tem que espancar cachorro, que isso é maus tratos, e deixar claro para vocês que é mais ou menos dessa maneira que a gente trabalha. Assim como também tem alguns mitos, né, sobre o cão que procura droga, que as pessoas acham que é um cão que é viciado, que é um cão drogado. Em outro vídeo eu vou falar, e também em outro vídeo eu queria falar muito sobre muitos problemas que acontecem com os cães justamente porque perderam essa necessidade, perderam essa atividade, ou não fornecem para ele essa necessidade de caça para poder conseguir o recurso, o alimento, e acabam desenvolvendo vários problemas comportamentais, né? No caso dos cães pet que eu pego. Mas por hoje a ideia era essa, era fazer essa diferenciação de maneira bem rasa, tá? Apesar de ter 20 minutos de vídeo já, mas assim, de maneira muito rasa, de maneira bem superficial que eu falei, tá? Então assim, não é um vídeo para ensinar adestradores ou ensinar alguém que queira treinar. Então tem que estudar bastante, não é simples, isso é a teoria. Na prática é muito mais difícil e é só vendo, tá? Tipo, não adianta eu pegar o cara melhor do mundo, te explicar tudo isso da maneira mais certinha, você anotar, estudar, ler vários livros, se você não vai pra prática, se você não olha o cachorro latindo, a maneira com que ele late, é visual, você tem que ver, e não de vídeo, tá? Você tem que ver realmente na prática para poder tá desenvolvendo um bom trabalho. E eu tô aprendendo muito ainda, então eu tenho muita coisa para aprender, mas eu gostaria de compartilhar essas coisas aqui justamente porque eu acredito que para melhorar o bem-estar animal, que foi quando eu entrei nessa área de adestramento, eu sempre quis trabalhar com isso, mas nunca tinha tido muita coragem. Mas assim, foi justamente pensando, cara, não é só questão financeira, tá? Tem outras áreas que eu poderia entrar que ganharia muito mais dinheiro, mas essa questão mesmo de melhorar essa comunicação e assim melhorar o bem-estar animal. Então acho que a educação, a informação, passar esse tipo de conhecimento faz com que as pessoas, né, desmistifiquem algumas coisas, né? Então ressignifiquem algumas coisas que são os mitos, né? Umas lendas que tem, a gente acaba acreditando, e assim possa melhorar a qualidade de vida do seu cachorro e não criminalizar a profissão de adestramento, quem trabalha com cães de proteção, quem trabalha com qualquer outro ramo ali da área pet, ou até mesmo de outros animais, né? Não se resume necessariamente a cães. Então, na minha opinião, a informação é o que vai salvar muitos cães do sofrimento, né? Então, ansiedade por separação, uma série de coisas. E assim também evitar o abandono de cães, né? Que a gente vê que os cães sofrem muito, né? Cães de rua, então para que dessa maneira evite esses abrigos superlotados e que as pessoas tenham uma nova consciência e os cães possam realmente ter uma vida digna e as pessoas desfrutarem da maneira mais saudável essa convivência com eles, né? Então é isso, gostou do vídeo, dá um like, desculpa o vídeo tá muito longo, mas é porque são muitas informações, são muitas coisas. Meu café inclusive esfriou, mas tudo bem, vale a pena para informar para vocês. Dá um like pra gente, um joinha. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Então, se você ficou até aqui, só para mim ter certeza que você ficou até aqui, para mim ter o controle, deixa aí uma hashtag aí, hashtag Malinois. Aí eu vou saber que você ficou aqui até o final. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.